Olá, olá! 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 Fazemos parte Do Clube do Livro da Spine Crackers e hoje vamos sugerir livros de autores portugueses. O livro que eu vos venho sugerir é A Vindima, de Miguel Torga. Eu já li há muito tempo este livro, quando ainda estava no secundário, e na altura lembro-me que de todos os romances que li, e dos portugueses, este foi dos meus preferidos e acaba por se destacar imenso porque ninguém fala dele. Eu quando fui ver os ratings ao Goodreads até achei um bocado estranho, porque havia mesmo muito poucos comparativamente a outros romances portugueses, e para mim Miguel Torga é um dos autores melhores que eu já encontrei a nível de romances, apesar de ele escrever mais prosa e escrever mais poesia e mesmo os contos. No entanto, a parte do romance foi genial porque ele conseguiu trazer-nos personagens muito interessantes. Ele escreve muito terra a terra, é uma escrita muito sincera e que acaba por nos levar quase, esta parte deste livro da Vindima, quase que cheira a setembro, cheira a Vindima. É um escritor que nos transmite mesmo muita paz e que fala muito, aborda aqueles temas normais dos livros desta época acerca das desigualdades sociais e ao mesmo tempo que também demonstra que Portugal é um país com pessoas que acabam por ser muito subordinadas e não têm muita opinião própria. Por outro lado, também acaba por enaltecer os portugueses em muitos momentos, portanto é até um bocadinho paradoxal. Mas, por outro lado, também tem aqui estes temas abordados, desigualdades sociais, a forma como os portugueses eram oprimidos e, portanto, é um livro muito interessante. Eu gostei muito porque o Miguel Torga, apesar de ser muito dramático também e muito melancólico, depois também tem personagens genialmente engraçadas e que acabam por ter muito sarcasmo, apesar de serem personagens que acabam por se degradar ao longo do livro, são personagens muito sarcásticas e que têm sempre uma pitada de humor. Portanto, eu adorei este romance e gostava que ele tivesse mais relevância em Portugal. Olá, sou a Ana Cláudia Damaso. O livrinho que eu trago chama-se Promessas de Sonhos, que foi escrito por 4 autoras portuguesas, bem jovens. 2 delas não têm qualquer livro ainda publicado. Achei isso muito interessante. Os 4 contos são todos bastante diferentes em história, em tema, sendo que a única coisa que liga os 4 contos são os 4 elementos: ar, água, terra e fogo. E isso conecta os contos no conteúdo dentro do livro. Cada autora teve uma frase ou um pedaço de história dado aleatoriamente entre as 4 e elas tiveram de basear a história ou introduzir esse pedaço dentro da história delas. Achei bastante interessante ser um desafio criado entre as 4. Os temas, como disse, são bastante diferentes. As histórias são tão criativas, adorei a criatividade, nota-se bastante a diferença de escrita entre as 4 e os contos não são pequenos, são extensos o suficiente para dar a curiosidade e a intensidade ao leitor de entrar dentro das histórias, apreciá-las e ficar até a desejar mais. Ele está à venda em e-book e livro físico. Hi there, I'm Faith. Hoje o livro de autores portugueses que vos vou recomendar é O Assinado Morte, do B.S. Ferreira. É um policial totalmente em português, que tem a particularidade de ser narrado pela morte. Nós assistimos a 3 tragédias com 3 crianças no início deste livro. Uma tragédia por negligência, uma tragédia por um acidente, uma desgraça e um assassinato. Vamos seguir então a vida de um inspetor que tenta decifrar o que é que aconteceu neste assassinato, porque é que esta morte desta adolescente foi tão violenta, e vamos acompanhar toda uma aventura de exploração policial, mas também da própria espiritualidade e de ciências mais exatas como a teoria quântica e a existência de
realidades paralelas. Foi um livro que gostei imenso e aconselho a toda a gente que gosta do género. Será uma trilogia, portanto, acaba com um final em aberto que nos faz... Mas vamos apoiar o autor. É um novo autor português, portanto, quanto mais o apoiarmos, mais a trilogia irá aparecer mais rápido. Portanto, para quem gosta do género de policial, criminal, aconselho imenso este livro. Ainda não tinha lido nenhum deste género de um autor português e gostei imenso, portanto, se quiserem experimentar, já sabem. Olá, eu sou a Mariana e hoje eu venho recomendar Marzia e Fortuna da autora Andreia Ferreira. Este livro foi completamente uma surpresa e eu adorei ler este livro que tem como pano de fundo uma vila pescatória. Adorei todas as referências ao mar, ao verão e gostei muito do desenvolvimento de personagens. A partir do meio, o leitor vai descobrindo o que é que realmente aconteceu e é muito interessante ver como é que as personagens lidam com os segredos e lidam com o passado. Como o próprio livro diz, este livro é uma alegoria moderna de um clássico, onde os humanos destroem sem precisarem de intervenção divina. Mega aconselho este livro e espero que... Eu sou a Gabi, do Writer Gabi, e hoje vou-vos recomendar o livrinho da Ana Cláudia Damas, que é o Teus Mais Todas Espadas de Mercê. Esta é a mesma autora da saga de Coldburn, que é uma distopia e que foi um livro que pessoalmente não gostei muito, mas como prova que, na minha opinião, devemos sempre dar uma segunda oportunidade a autores que não temos gostado muito, dar uma oportunidade noutro registro, eu decidi ler este livrinho e adorei. É uma coletânea de contos de terror. Eu, pessoalmente, adoro terror, adoro sentir-me assustada e adoro filmes de Disney, faz todo sentido. Mas gostei muito, mesmo muito deste livro. O terror é muito psicológico, não é tanto de gore e assim, é um terror muito mais psicológico e todos os contos se interligam entre si de alguma maneira. A sequela está para sair também este ano, por isso recomendo pegarem nele o mais rápido possível. É um livrinho muito pequenino, tem 140 páginas, lê-se muito bem, lê-se assim rapidinho, num dia. Como os contos acabam todos por ter uma ligação entre si, dando-nos sempre vontade de saber o que é que vai acontecer a seguir. Alguns chegam a ser mesmo bastante perturbadores e alguns são baseados em fatos verídicos e coisas que a autora pesquisou, por isso é sem dúvida alguma um livro que eu vos recomendo imenso a lerem se estão interessados no género de terror e se gostam de livros de contos, mesmo que não gostem, dêem uma oportunidade porque é bem pequeno, leiam rápido. Por isso é isso. Espero que tenham gostado e que leiam o livrinho. O livro que eu vou sugerir hoje é um que marcou muito na minha infância, O Mundo em que Vivi, de Ilse Losse. Ilse Losse é uma autora que nasceu na Alemanha e ela teve que abandonar o seu país devido ao crescimento do nazismo e as perseguições contra os judeus, como ela era judia. Então ela e a família vieram para Portugal e aqui ficou e aqui adquiriu cidadania portuguesa e ela é muito importante porque ela traduziu imensos livros do alemão para o português, como por exemplo o Diário de Anne Frank, e ela também escreveu muitos livros infantis e este é um deles. Eu acho que também tem outros, mas O Mundo em que Vivi basicamente retrata a infância dela e a adolescência, uma infância muito triste com a perda do pai dela e as dificuldades que a família sentiu durante a sua vida, mas é um livro que vê tudo com olhos de criança. É um bocado esquisito estar a dizer isto sobre um livro infantil, mas é mesmo isso, é ver tudo de uma forma muito inocente, a questionar porque é que as coisas acontecem. E explora isso, explora também o crescimento do nazismo, as injustiças que a família sofreu e depois como ela foge, basicamente representa a vida dela. E foi muito importante para mim ler este livro, porque acho que foi também a primeira vez que eu vi coisas destas existiam no mundo e eu era muito pequenina, mas eu vi de uma forma que me ajudava a perceber o que é que estava a acontecer e que era uma coisa muito real. Eu sei que li todos os livros da autora e eu adorei tudo. Eu acho que ela tem uma forma de captar com as suas palavras a história. É uma forma muito simples. Como disse, é um olhar inocente sobre tudo o que acontece, sobre as coisas que acontecem na vida. E interessou-me muito e acho que vou reler um dia destes
e é uma pena eu não ver as pessoas falarem deste. É essa a minha recomendação do mês. Outro livro infantil, mas muito bom e que merece reconhecimento. A minha recomendação é O Meu Irmão, de Afonso Reis Cabral. É um livro que eu gostei bastante. Foi engraçada a maneira como este livro chegou até mim, que foi através de outra autora preferida, a Sandra Carvalho. Eu fui a uma apresentação dos livros dela e o Afonso Reis Cabral estava lá porque ele é editor na Presença e a Sandra falou dele, disse que ele já tinha escrito um livro e eu fiquei curiosa, fui procurar, comprei o livro na feira do livro e li-o e é simplesmente maravilhoso, 5 estrelas. Este livro fala de 2 irmãos. Um irmão tem síndrome de Down e precisa de que alguém cuide dele quando os pais morrem e é o irmão mais velho que se chega à frente para cuidar dele. Este livro vai espelhar o passado e o presente destes irmãos. Os capítulos vão alternando entre passado e presente, o que eu achei bastante interessante. Este livro ganhou o prémio Leia. A escrita do autor é simplesmente maravilhosa. Eu adorei a maneira como ele escreve. Não é uma escrita para todos, é verdade. Mas a história do livro é mesmo muito, muito forte e deixa-nos a pensar mesmo. Parece que dá muito poder às palavras e eu gostei muito. É uma escrita intensa, é uma escrita que eu iria comparar a Saramago. Não é igual. Eram 2 autores que eu poderia comparar um ao outro, simplesmente por a maneira como escrevem. Até vos vou mostrar que o livro tem poucos parágrafos, tem poucos diálogos, que também é uma coisa característica do Saramago. Este foi o primeiro livro dele, já saíram mais livros dele, e é um autor que eu aconselho vivamente, não só por a história ser super poderosa, mas por a escrita dele também ser muito, muito, muito poderosa. Esperemos que tenham gostado deste vídeo. Comentem cá em baixo se já leram algum destes livros ou se estão interessados. Um beijinho e até à próxima!